Na parte final do livreto Quebrando as Maldições Hereditárias, a gente se depara com um capítulo muito interessante que está cada vez mais sendo discutido. Se você for ver qualquer material sobre os problemas que, por exemplo, o Brasil enfrenta financeiramente, em relação à criminalidade, valores, família, em relação à economia, à desigualdade social, muito se fala sobre a história do país, como a nossa árvore genealógica e a nossa história mexem com o nosso presente e o nosso futuro, até que nós tomemos consciência disso e queiramos mudar. Olha que reflexão, a maldição do Brasil, falando sobre o desenrolar da história das civilizações. As Américas foram descobertas através de exploradores, que vieram por causa do desejo de obter ouro, riquezas, escravidão e exploração. E até hoje, esses mesmos princípios se projetam nas atitudes das sociedades desses continentes. Todo desequilíbrio social e econômico em que vivemos é considerado normal. É uma mentalidade que sempre foi aceita com naturalidade, por existir desde a fundação das civilizações. A escravidão que existia era proveniente de uma mentalidade de superioridade de alguns e inferioridade de outros, o que justificaria a desigualdade na civilização. Até hoje vivemos essa mentalidade. É por isso que nossa sociedade aceita com naturalidade a pobreza, os menores abandonados nas ruas, um salário mínimo tão absurdo. Foi neste ambiente que crescemos. Essas desigualdades são reflexos dos princípios onde fomos gerados. Eles estão em nossos genes. Espiritualmente, podemos dizer que são nossa herança. Herdamos de nossos antepassados estes princípios, que estão impressos em estruturas sociais e em nossas estruturas de obras sociais. A cura do nosso país precisa acontecer, e esta cura é espiritual. Tem que começar comigo e depois vamos atrás de formar um exército para derrotar as maldições do nosso povo brasileiro. A partir do momento que nos tornarmos livres como sociedade, para enxergarmos situações que antes não víamos. Vemos nas escrituras alguns exemplos de como estes princípios hereditários de fundamentos proliferam por toda a civilização. O primeiro caso foi a situação dos filhos de Caim. Em Gênesis capítulo 4, vemos que seus descendentes foram os inventores dos instrumentos musicais e da poligamia. O que aconteceu posteriormente foi uma avalanche destas características em que envolveram aquela civilização de violência, sexo e guerras, destruindo assim as bases das bênçãos de Deus e dos princípios pelos quais Deus criou este mundo. O resultado não podia ser outro. Veio o juízo de Deus pelo dilúvio. O Senhor não queria destruir os homens por si mesmo, mas especialmente pelas características e pelos princípios que os filhos de Caim deixaram proliferar naquela civilização. Maldição da Babilônia. Embora Deus destruísse toda a carne pelo dilúvio, contudo, o espírito daquelas heranças malditas continuou a operar nos homens e encontrou brecha na vida de Cão, filho de Noé. Gênesis capítulo 10. O espírito de irreverência, destemor e zombaria penetrou naquele jovem e assumiu seus descendentes de tal forma que seu tetraneto começou a organizar o primeiro reinado daquela nova civilização chamada Babilônia, no Gênesis capítulo 11. O interessante é que o Império da Babilônia continuou mesmo após a confusão das línguas, e este percorre a história se fortalecendo
até que Nabucodonosor destrói Jerusalém. Maldição das cidades. Jamais podíamos imaginar que os fundamentos lançados sobre a origem de nossas cidades trariam opressões malignas. Quando estudamos a origem das nossas cidades, descobrimos que elas foram geradas sobre fundamentos, pactos e alianças malignas. Não nos enganemos, porque a nossa sociedade foi gerada por estes fundamentos, ainda que os nossos descobridores e moradores não tiveram o objetivo claro de fazer isso e provavelmente o tiveram na ignorância e no desconhecimento espiritual. Todos sabemos que as heranças recebidas nas descobertas do Brasil giravam em torno da ganância, escravidão e perpetuação do monopólio dos impérios. Com estes espíritos estavam sobre a vida daqueles primeiros homens. Eles foram transmitidos a outras gerações e seus valores expressos em seus comportamentos. Quebrar as maldições do nosso Brasil. Brasília é a capital do Brasil e foi planejada por Niemeyer, porém a inspiração veio do Egito, da arquitetura que lembra em muitas coisas as pirâmides. O próprio Juscelino Kubitschek teve uma representação de Faraó. Brasília foi cuidadosamente edificada sob estes pontos esotéricos, e sabemos que ela foi criada para isto, arquitetada e planejada com este objetivo. Você sabe qual é o resultado hoje? Brasília possui a maior concentração de espíritas, centros espíritas e seitas do país. Também seitas esotéricas no geral e ofertas a espíritos e demônios escondido nessa cidade e proliferando esses valores normalizados. Na cidade de Goiânia, capital de Goiás, no centro da cidade, existem 2 monumentos. Um é o monumento do descobridor de Goiás, o Anhanguera, que no idioma dos índios goiáses quer dizer diabo velho. Foi ele quem ameaçou queimar as águas se os índios não mostrassem as minas de ouro. Seu apelido retrata seu caráter. E foi neste útero que nossas cidades foram formadas. O outro monumento é o dos escravos, que mostra alguns escravos edificando uma coluna. Unindo estes pensamentos, descobrimos que Goiânia foi formada por estes espíritos de escravidão e sagacidade. Essa herança passa de geração em geração. Existem em nosso povo hoje aquelas atitudes e, além disto, são os descobridores elogiados e louvados, que se fizeram passar por demônios para descobrir minas de ouro. Com isto, aceitamos de boa mente o coronelismo, a escravidão, porque trouxeram edificações e progressos. Se formos criteriosos, veremos que estas atitudes estão até hoje marcando estas cidades. Por isto que atitudes bárbaras são aceitas com naturalidade em Goiás, por exemplo. Em nome do progresso e da colonização, pode-se escravizar e matar. Foi este o raciocínio dos latifundiários que eliminaram Chico Mendes e todos os outros que não aceitaram seus monopólios. Muitas cidades do nosso Brasil estão com pactos e este fato está evidenciado pelos próprios nomes que elas levam. Somente a igreja que foi colocada por Deus como sacerdócio real desta nova aliança tem o poder para romper esta maldição e quebrar estes pactos. Somos lembrados que no Romanos, capítulo 12, está escrito: não vos conformeis ao mundo presente, sede transformados pela renovação da vossa inteligência, para discernirdes qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Discernimento é um dom de Deus, é a fé, ou como diz São Paulo, a obediência da fé. Após estarmos dispostos a nos tornarmos instrumento de bênçãos espirituais, temos que discernir quais são os espíritos que atuam em nossas cidades. Temos que pedir a Deus
quais são estes poderes que operam nas forças espirituais. Precisamos lutar esta batalha. Os demônios, principalmente quando eles acham lugar numa família, eles querem tirar tudo da pessoa. Eles querem submeter à escravidão total o homem a eles. Eles querem bens materiais, a alma, o sentimento, a saúde física, emocional e, por fim, a vida como um todo. Não existem espíritos bons, como alguns dizem, ainda que aparentemente suas ações não sejam tão más como a dos outros. Eles são tão ruins quanto aqueles. Eles têm um objetivo: tirar de Deus, escravizar e destruir totalmente o ser humano. E isso pode ser rápido ou aos poucos. Então, vigie e ore e se una aos sacramentos da igreja. As nossas cidades trazem traços desses espíritos que nelas atuam. Lembrando que lá nos primeiros episódios a gente falou que quando a gente fala de hereditariedade, eles têm o costume de chamar de espíritos familiares, na verdade, os demônios que acharam brechas para pecados dentro de uma família que normalizou um determinado tipo de ação, pensamento ou um pecado em si. As nossas cidades trazem traços destes demônios, espíritos que nelas atuam. Às vezes é violência, acidentes, morte, feitiçaria, prostituição. Todos esses traços e características são apenas pontos de contato. Há um mundo espiritual submerso com forças espirituais que atuam em nosso mundo, que precisamos discernir e confrontar. Ondas de homicídios, acidentes de trânsito, estupros, desempregos e outros semelhantes são ondas que têm suas origens em ações demoníacas. Precisamos entender que na guerra contra as maldições hereditárias, o primeiro passo é o arrependimento dos pecados e dos pactos feitos. Segundo Crônicas 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, Deus espera que haja humilhação, arrependimento e confissão. Façamos isto por nossa cidade e nação. Devemos quebrar as maldições com oração e confissão de pecados públicos e hereditários. Foi o que Daniel fez quando orou e jejuou 21 dias. Aqui, Daniel não estava culpando seus pais, ele tomou a culpa juntamente com eles. Ele se identificou para haver confissão. E precisamos fazer o mesmo, identificar com nosso povo e nos colocarmos como intercessores. Deus disse que se uma terra pecasse contra ele, enviaria contra ela a espada, a fome e a pessoa. Como a terra poderá pecar? Por meio dos pactos, alianças, abusos de poder, sangue inocente e injustiças instituídas através das leis. Isto traz o pecado social e não individual, e traz as consequências também. E isto Deus disse: trarei a guerra, a fome e a espada contra este povo, porque o pecado foi da sociedade, as consequências também virão contra ela. Precisamos orar, assumindo o pecado que foi feito por nossos antepassados, confessando-os e arrependendo-nos deles. Então Deus nos perdoará. E estamos deixando aqui esta oração de quebra de maldições para ser feita todos os dias até você sentir a libertação. No primeiro episódio desse podcast, eu coloquei na parte de hereditariedade a oração, mas eu vou fazer um episódio só com a oração para quem também quiser gravar o episódio só da oração. A gente tem que nos unir à Igreja Católica, rezar para libertar não só nós mesmos e a nossa família de tudo de mal que a gente fez, que a gente normalizou, que a nossa árvore genealógica normalizou, mas também o que a gente normaliza todo dia como sociedade, a violência, a desigualdade social, o se aproveitar do outro, o não pedir consentimento do outro, o idolatrar o que não é de Deus, normalizar coisas que nos afastam da fé,
normalizar coisas que tornam tudo relativizado e a violência se alastra. Então a gente tem que começar a analisar a nossa família, nosso convívio, os nossos amigos e a nossa sociedade como um todo. Como uma pessoa que vai para outro país percebe que os costumes são diferentes. E a gente não está falando só de costumes, estamos falando de valores. E valores que levam a consequências. Então, existem países que têm mais um tipo de crime do que outro. Tem países que certos problemas já estão praticamente resolvidos, porque não foi normalizado certo padrão de pensamento. Então, a neurociência e a psicologia concordam que o que a gente normaliza, a gente ou idolatra, glamoriza, relativiza, e isso começa a se alastrar como uma doença infecciosa. Na fé católica, isso não só tem um apelo da ciência, né, da neurociência e da psicologia, mas também existe a questão dos demônios que trabalham com essas brechas para alastrar a normalização de não ir na missa, de não acreditar em Jesus na Eucaristia, de não acreditar na confissão, ou pior, falar, eu me confesso em casa que dá na mesma. Não dá na mesma coisa, é muito diferente. E esse afastamento da libertação e aprofundamento na escravidão de hábitos ruins, glamorização e normalização do que não se deve normalizar, criar vícios, hábitos e o pecado rotineiro. Até que a gente vive numa sociedade que de peça em peça a gente normalizou roubar, a gente normalizou corrupção, a gente normalizou tirar o que é do outro, bater, gritar, a gente normalizou tirar o consentimento do outro. Eu nem vou entrar em mais detalhes, não quero citar crimes específicos para não dar gatilho para ninguém, mas o que a gente pode fazer, primeiro, os outros episódios já pediram pra gente ver o que nós estamos normalizando. Poxa, olha, toda vez que eu vou confessar, esse pecado eu não acho pecado. Ou, por exemplo, eu não acho que é tão grave, ou eu recaio muito nisso. Pensa nos seus valores, nas suas crenças, no que você acredita, no que você foi ensinado pelos seus amigos, pela sua família, pela história da sua família, pela sua árvore genealógica, assim como uma estátua que fala sobre a construção de uma cidade ou de um país como um todo, simbolicamente, baseado no aproveitamento de uma mão de obra desvalorizada e sem dignidade. Até que ponto uma brincadeira de eu sou o diabo velho e eu consegui as coisas pela ameaça, tudo isso não foi normalizado e glamorizado. Até chegar, por exemplo, no bisavô que roubou o terreno de alguém e as pessoas dão risada no almoço de domingo, falando, nossa, a nossa família é de gente esperta. A nossa família, se não tomar cuidado, a gente leva tudo. E as pessoas da sua família ouvindo isso e glamorizando. Ah, porque na nossa família a gente casa e descasa como se fosse trocar de meia. Ah, mas para quem ir na igreja eu encontro Deus em qualquer lugar. Ah, eu me confesso com Deus, eu converso com Ele, tá tudo bem. Ah, quem que acredita hoje em dia na monogamia, em um casamento sólido, em que tem um trabalho? Ah, e ficou muito difícil, troca. Ninguém precisa de nada difícil. Aí você vai ver, todo relacionamento com o ser humano é difícil, porque o ser humano é difícil por natureza. E aí a pessoa fala assim, não, tá difícil, troca. E você com 5 anos de idade, com 8 anos de idade, com 20 anos de idade ouviu isso e isso ficou com você. Então vamos tentar cicatrizar as nossas feridas da nossa família e quem sabe da sociedade como um todo. Então quem sabe quando você rezar também para que o que foi normalizado, que vai contra Deus, que nós percebamos, que o Espírito Santo nos dê discernimento para entender que aquilo está errado. Fazer orações de descontaminação, de exorcismo, de libertação, não só para nós, para quem amamos, mas também para os nossos amigos, nossos antepassados, nossa árvore genealógica e talvez a sociedade e o país como um todo, para a gente lutar contra o que normalizou e não podia ter normalizado. Porque se você parar a pensar, as reflexões que eu li desse livreto Quebrando as Maldições Hereditárias, no começo eu até achei que era exagero, só que eu percebi que muito do que está escrito, e é um livreto, sei lá, de 1989, se você consumir vídeos nas redes sociais, até outros podcasts, está todo mundo comentando como o nosso país tem problemas estruturais, institucionais, enraizados,
por um problema histórico, e isso casa muito bem com esse conteúdo. Nós normalizamos coisas que não poderiam ser normalizadas. E cada dia que passa, nós estamos normalizando que o católico é católico que vai na sessão espírita, é católico que vai no terreiro, é católico que vai na encruzilhada, é católico que não acredita em Jesus Eucarístico, que não reza o terço, que não reza uma Ave Maria, e ele vai atrás de tudo que é coisa menos do que precisa, que é todo o armamento militar que a fé católica te dá nessa batalha. E se você realmente pegar um mês da sua vida para prestar atenção, você vai notar em você, na sua família e no país como um todo. E você vai perceber, nossa, a gente tem uma desigualdade social muito grande, mas todo mundo acha normal passar o outro para trás. Todo mundo acha normal um regime de semi-escravidão, um salário ruim, uma situação, um projeto que vai usar muito do outro, tirando a dignidade do outro. Que você vai normalizar que o consentimento, ele não é retirado de uma vez por todas, ele é retirado aos poucos. O cara que comete um crime contra o consentimento do corpo da outra pessoa, não vou falar aqui a palavra para não dar gatilho, mais do que já está dando, essa não começou com tá tudo bem abusar de alguém. Começa com, ai, pode pegar sem pedir. Ai, não precisa perguntar. Ah, essa pessoa nem tem que dar opinião sobre isso. Começa com coisas pequenas. E se a gente começar a rezar e vigiar a imitação de Cristo, talvez muita coisa se revele com o discernimento do Espírito Santo sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. E não precisa ir muito longe. Eu não tô falando só da família, eu tô falando de quando você sai com uma amiga ou com um amigo e você ri de uma piada que, se você parar para pensar, isso pode levar a outros lugares. Eu não tô falando de você ser uma pessoa chata, eu tô falando de você aplicar o discernimento e entender onde está havendo erros no nosso convívio, na nossa sociedade. Não é sobre ser chato, mas, por exemplo, eu já tive uma amiga que ela estava falando mal de uma outra moça que estava namorando o ex dela. E eu, com o risco de perder a amiga, mas de chamar atenção para uma coisa, eu tive essa vontade, pode me chamar de chata, mas me chamou atenção. Eu podia ter entrado numa conversa de falar mal de uma pessoa que não tem culpa de nada, ficar murmurando sobre a minha vida e dos outros, e fazendo fofoca, caluniando outras pessoas, ou seja, não é uma coisa que Jesus Cristo e Nossa Senhora iam querer de mim. Eu acabei sendo a chata e falando, gente, mas essa menina não roubou o namorado de ninguém. Se ela está com um traste, rezem por ela e pelo traste para eles se encontrarem, no sentido de que cada um encontre o melhor dentro, né, da vontade de Deus, né, encontrem Deus, enfim, sei lá. Mas assim, vocês vão ficar falando mal de uma menina, mas quando vocês descobrem que alguém, até com quem vocês estudaram, ficaram falando no WhatsApp mal de vocês acham ofensivo, mas vocês fazem igual. E assim, eu continuei com a minha amizade. As minhas amigas não deixaram de serem minhas amigas porque eu falei aquilo. E a gente parou de falar mal de uma pessoa que não merecia. É uma pessoa que não tinha feito nada de errado. Ela só estava descontando a raiva dela. E aí fica o questionamento. Mesmo que você entre numa conversa e acabe falando mal de alguém, merecido ou não, não é esse critério. Pensa o seguinte, mas eu rezei por essa pessoa? Vamos dizer que a pessoa não mereceu. Eu vou confessar esse meu pecado, mas eu também podia rezar por essa pessoa para ela se dar muito bem na vida, para dar tudo certo, para a gente fazer tudo certo e rezar por mim e pelo meu ciclo de amizades para a gente não cometer esse tipo de erro com frequência e a gente ter o discernimento do Espírito Santo. Agora eu vou dar um exemplo. Se você falou mal de uma pessoa que supostamente merece, uma pessoa que não é boa, tá, mas você também rezou por ela? Porque a partir do momento que você começa a rezar pelas pessoas, mesmo que elas sejam supostamente ruins, você vai ver que o tipo da conversa que você tem sobre aquela pessoa é diferente. É sobre vigilância e oração e uma vida unida aos sacramentos. Não é sobre ser chato, é sobre ter um pouco mais de discernimento do espírito. E perceber que às vezes eu peco, e muito, por exemplo, pela boca, mas assim, eu podia, no mínimo, ter a criticidade que se eu tive uma conversa e falei mal de alguém, vamos dizer que essa pessoa mereceu, vamos dizer, eu não tô julgando isso, mas eu podia pelo menos rezar por essa pessoa, eu podia rezar por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pela sociedade, eu podia rezar pelas pessoas que saem o nome delas da minha boca.
para impedir que eu gere maldições até para mim mesmo, que eu abra brechas para coisas ruins da minha vida. Só que isso exige vigilância e oração. Deus seja louvado.